Bom dia, gente. Eu vim hoje falar sobre um pouquinho sobre sedação, tá? Voltado para procedimentos, não é para ventilação com ventilação controlada. É uma coisa rápida, atendendo a pedidos, tá? Bom, em primeiro lugar, o procedimento de sedação não é uma coisa simples como é defendida por alguns colegas e, enfim, solicitado muitas vezes por paciente, tá? É só uma sedaçãozinha, é só uma sedaçãozinha. O fato de não ser uma anestesia geral e não haver controle da via aérea em nada traduz aumento da segurança, muito pelo contrário, tanto assim que na imprensa, vez por outra, sai uma matéria sobre uma complicação de uma sedação feita num ambiente inadequado e por gente que provavelmente não tem tanta experiência no que está fazendo, tá? Sedação é uma coisa complicada, ela varia de paciente para paciente, sendo o mesmo paciente, ela varia até com relação ao entendimento que o paciente tem daquele procedimento, tá? Isso é uma coisa essencial para ser avaliado quando você seda um paciente, tá? Qual é o entendimento que o paciente tem daquilo, qual é a vontade que ele tem de passar por aquele procedimento, porque isso, em linhas gerais, diminui a dose da medicação para sedar o paciente, diminui o plano. A compreensão do paciente, a capacidade que ele tem de entender aquilo, com certeza facilita o processo de sedação no paciente, tá? Então, mesma outra coisa, sedação é para procedimentos rápidos em mãos experientes, tá certo? Com baixo risco de sangramento, enfim. A experiência de quem está executando o procedimento invasivo é relevante porque o paciente ele tem que estar sedado, porém consciente, ele tem que estar consciente e colaborativo com relação ao procedimento a que ele está sendo submetido. A ideia que as pessoas têm, que eu vou dormir feliz, satisfeito, eu não vou ver nada, não vou lembrar de nada, não vou sentir nada, e isso é um grau profundo de sedação, tá? Para não dizer borderline anestesia geral, tá? E o paciente acha que está sendo sedado, tá? Alguns autores defendem que se você usou propofol ou ketamina numa sedação, você tá praticando anestesia geral, tá? Claro que cada caso é um caso, é possível usar propofol e ketamina para sedação, numa dose infinitamente menor, mas a partir do momento que você vai associando droga, é lugar comum que esse paciente vai entrar em apneia. É aí que está o risco da sedação. É a apneia inadvertida. Tá? Eu não esperava que entrasse em apneia, ele parou de respirar. Essa é a primeira, segunda e a terceira complicações de um procedimento de sedação. Tá? E uma pessoa que está aprendendo demora mais. Uma pessoa que demora mais precisa de uma sedação mais profunda. E aí os riscos de complicação aumentam do que seria no procedimento de 5, 10 minutos. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser pesada. Qual o nível de experiência do profissional que está executando o procedimento em relação a terminar aquilo ali rápido. Tá? Isso entra na conta também. Outra coisa, tá, é que a avaliação do paciente ela deve ser feita tal como qualquer outro procedimento anestésico. É necessário, sim, um jejum, tá? Um jejum cirúrgico de 8 horas de dieta zero, tá? Precisa de uma avaliação boa de vias aéreas por uma razão muito simples. Não vou nem dizer se, mas vou dizer quando esse paciente entrar em apneia, porque é uma coisa tão frequente que realmente acontece toda hora. Quando esse paciente entrar em apneia, eu vou ter acesso à via aérea desse paciente? Eu vou conseguir ventilar ele sob máscara? Se eu precisar abordar a via aérea dele, ele tem via aérea fácil, via aérea difícil? Isso é uma coisa essencial de ser determinada. Quais são as comorbidades desse paciente? Quais são os medicamentos que ele toma?
Num procedimento de anestesia local sob sedação, o que dá analgesia para o procedimento é a anestesia local, que muitas das vezes vem associada a um vasoconstritor, geralmente epinefrina. Se aquilo cai no vaso, pode iniciar qualquer evento cardiovascular possível e imaginável. Então é preciso saber se o paciente tem uma síndrome coronariana isquêmica, se o paciente tem algum grau de cardiomiopatia, de qualquer etiologia. Essas coisas são essenciais para avaliar antes do procedimento de sedação. Tá? E a pessoa tem que ter noção do tempo a pessoa que está executando a sedação, tem que ter noção do tempo do procedimento. Quanto tempo aquilo vai durar. De uma maneira ou de outra, você tem que ter uma ideia da experiência do profissional que está executando o procedimento invasivo, risco de sangramento e a posição que o paciente vai ficar. Porque um procedimento muito comum de ser feito sob sedação é a colonoscopia. O paciente fica de lado. Muito bem, problema nenhum. E se o paciente, por qualquer motivo, fizer uma obstrução alta da via aérea, por queda de língua ou por secreção, por cialorreia, etc. O que você vai fazer? Dá para ventilar esse paciente em decúbito lateral? Não, vou ter que virar em dorsal. Não, mas ele tem pescoço curto, ele tem língua grande, a ventilação difícil sob máscara. São essas coisas que vão complicando um procedimento de sedação. Tá? Mas isso tem que ser fatorado. Isso não tem como... não vai acontecer nada, vai correr tudo bem. Isso não traduz a realidade. Tá? Esse otimismo em um ambiente de procedimento sob sedação, isso não tem lugar. Não, vai correr tudo bem, vamos acreditar. Não, a questão não é essa. A questão é que, para fazer um procedimento desse, a pessoa que está executando a sedação tem que se preparar para o pior. Tá? E o pior, com certeza, quem não estiver preparado vai tomar susto. Tá? As complicações mais comuns num procedimento dessa natureza, a primeira, eu falei, primeira, segunda e terceira é a apneia. O paciente vai entrar em apneia. Se você injeta propofol na veia do paciente, não é possível que você fique surpreso porque o paciente entrou em apneia. É meio equivalente a você dar um inibidor de angiotensina para um paciente hipertenso e ficar surpreso porque a pressão abaixou. Tá? Propofol causa apneia. Fentanil causa apneia. Não, mas então vou usar benzodiazepínico, porque benzodiazepínico não dá apneia. Tá, tudo bem, não dá apneia, mas dá queda de língua. Tá? O paciente dorme relaxado, faz queda de língua, faz obstrução alta de via aérea e para de respirar do mesmo jeito. Tá? As manobras para reverter isso são um pouco diferentes de quando tem uma apneia por propofol, uma apneia por opioide. Até são. Você faz uma tração da mandíbula ou acorda o paciente, dependendo da dose, ele volta a respirar. Tudo bem, é menos grave. Mas dá repercussão ventilatória do mesmo jeito. Tá? O risco D é igual. O jejum vem aqui, é importante. Tá? Paciente de estômago cheio tem risco de broncoaspirar. O que acontece? Você tem tá fazendo um procedimento de sedação. Aí o paciente entra em apneia. Você pega a máscara com oxigênio, com aquele ventilador manual AMBU, e você ventila o paciente sob máscara. Tá, vamos supor que você consiga ventilar corretamente. Você vai expandir o tórax, você vai resolver o problema da saturação. Só que o resto do conteúdo vai encher o estômago. Uma certa hora, o esfíncter esofageno inferior não vai suportar o aumento de pressão e vai abrir, e o que tiver ali dentro do estômago vai extruir e vai ocupar a orofaringe e pode cair na traqueia. Isso vai gerar a intercorrência broncoaspiração e a mortalidade para isso é altíssima. Tá? Falando de outra questão comum, tá? Com relação ao anestésico local com vasoconstritor, se aquilo cair no vaso, você pode ter uma crise hipertensiva, pode ter um infarto, pode ter qualquer arritmia, edema agudo de pulmão, tá? Por uma sedação muito profunda. Você pode ter hipotensão, pode ter choque e
a combinação de uma intercorrência de via aérea e uma intercorrência de um evento cardiovascular comumente evolui para parada cardiorrespiratória. Tá? A monitorização para qualquer sedação não pode ser aquele oxímetrozinho de dedo, aquele que é só aquele com bateria. Tem que ser uma monitorização mínima prevista em legislação. Um eletro, um oxímetro e uma pressão arterial não invasiva. Tá? Você, na prática, vai estar fazendo o papel do anestesista naquele procedimento. Então, você tem que ter o mínimo de estrutura. Tá? A preparação não pode ser nada menor do que um laringoscópio com lâmina adequada, um tubo adequado para a estatura, para o peso do paciente, máscara facial com vedação adequada, um ambu ou um aparelho de anestesia completo, uma fonte contínua de oxigênio, mesmo para poder suplementar via catéter nasal ou via máscara facial, dependendo do procedimento, e material para reverter a parada cardíaca. Ah, não, mas se Deus quiser não vai acontecer uma parada cardíaca. Não, tudo bem. Se Deus quiser não vai acontecer uma parada cardíaca. Só que se acontecer, você não tem justificativa para não ter o material pronto. Tá? O local do procedimento, que eu não falei aqui nas anotações, o local do procedimento também é relevante. Tá? Uma coisa é fazer um procedimento abaixo dos ombros, aonde o médico que está fazendo a intervenção está trabalhando e você está com a boca e com o nariz tudo à sua disposição caso o paciente tenha uma apneia. Isso é uma situação muito mais tranquila. O paciente está tirando, vamos dizer assim, está trocando uma cânula de gastrostomia lá embaixo no estômago. E você está com o paciente com a cabeça à sua disposição para suplementar um oxigênio, para de repente ventilar um pouco o paciente sob máscara, caso ele entre em apneia. Isso é uma coisa, uma situação muito mais tranquila. Para fazer uma tração de mandíbula, caso seja necessário. Então você está com a cabeça ali à sua disposição. Tá? Isso te dá um outro nível de tranquilidade para fazer uma sedação. Outra coisa é você estar, por exemplo, fazendo uma sedação num consultório dentário. Você vai estar com o paciente sentado numa cadeira. Isso já não é uma coisa tão fácil assim. E, além disso, o cirurgião dentista vai estar ocupando a sua via aérea e produzindo sangramento ali dentro pela própria natureza do procedimento. Se o paciente aprofundar demais, ele vai estar cheio de secreção na boca, junto com sangue, e provavelmente vai estar engolindo aquele material. Isso pode, numa sedação muito profunda, estar causando uma broncoaspiração no paciente, e o paciente vai estar sentado numa cadeira no consultório de odontologia. Tá? Isso dificulta muito, tá entendendo? A natureza do procedimento e a profundidade a que você pode chegar à sedação. E o pior dos mundos são procedimentos sob face, em que você está sedando um paciente e o cirurgião está trabalhando em cima da face do paciente, porque ele está em ambiente estéril. Se o paciente tiver algum tipo de dificuldade ventilatória, o cirurgião não abre de boa vontade, e nem poderia, o campo dele para você instrumentar a via aérea durante um procedimento. Tá? Porque vai contaminar o procedimento dele, você vai criar um problema para ele. Então, procedimento sobre a face, sob sedação, é o pior dos mundos. Você tem que ter o paciente consciente o tempo todo e as doses têm que ser mínimas. O ideal de uma sedação é você manter o paciente acordado o tempo todo, cooperativo e entendendo. O paciente não dorme. E se dorme, ele tem que acordar ao chamado e, quiçá, a uma sacudida no braço, tipo, seu fulano, abre o olho, seu fulano, acorda aí, dona fulana, tudo bem? E ele tem que acordar, porque se ele não acorda, você aprofundou demais a sedação e aquele paciente está sob risco imediato. Tá? Em sedação é importante saber quando parar, esse é o principal. Tá? O que dá conforto ao procedimento é a anestesia local, não é a profundidade da sedação.
Então não pode botar o doente roncando, não, de maneira que ele não seja despertável e autorizar o começo do procedimento. Porque se ele fizer qualquer intercorrência durante o procedimento, principalmente sendo ele sobre face, você não vai conseguir abordar mais aquela via aérea e você vai ter um problema muito sério, uma emergência muito séria para resolver. Tá? Segue o segundo vídeo.